Vamos ser sinceros, mudar é difícil, né? Seja um hábito, um jeito de pensar, uma reação que a gente tem no automático, a sensação de estar preso num ciclo é algo que quase todo mundo conhece. Mas e se a chave para a mudança não for só sobre tentar com mais força, e sim sobre reconstruir a nossa mente? Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura de uma mente renovada. Olha, toda essa nossa conversa de hoje é inspirada nos ensinamentos do Walter Pereira Júnior, que faz um trabalho incrível explorando justamente essa conexão entre fé e transformação. Para quem quiser ir mais fundo, tá aí na tela o contato e as redes sociais dele. Sério, vale muito a pena acompanhar. Então, bora começar pelo ponto de partida que todos nós conhecemos muito bem, aquela luta interna para conseguir mudar. É bem aí, nesse campo de batalha dentro da gente, que a jornada para uma mente renovada realmente começa. É uma sensação frustrante, não é? Aquele pensamento que sempre volta, aquela reação automática que, logo depois, a gente se arrepende. Parece que a gente está num labirinto mental, dando voltas e parando sempre no mesmo lugar. Essa sensação de aprisionamento é exatamente o problema que a gente vai começar a desvendar agora. E se a saída desse labirinto não tiver a ver com esforço bruto, com tentar mais forte, mas sim em redefinir o nosso ponto de partida, a primeira e mais importante peça dessa arquitetura toda é entender qual é a nossa verdadeira identidade. Dá uma olhada nesse slide, porque ele mostra um contraste fundamental. De um lado, tem a areia movediça, onde muita gente constrói a identidade, sentimentos que mudam toda hora, opinião dos outros, status, enfim, coisas instáveis. Do outro lado, tem uma fundação de rocha, aquilo que não muda. A proposta aqui é que a nossa identidade não se baseia no que a gente sente, mas no que foi estabelecido como uma verdade fundamental. E essa frase, nossa, ela é o centro de tudo. Mudar o fundamento da nossa identidade, tirando ele do que a gente sente para colocar no que foi dito sobre nós, é a grande virada de chave. Isso quer dizer que a nossa identidade não precisa mais ser refém das nossas emoções. Mas aí fica a pergunta, né? Como que se vive a partir dessa verdade tão sólida? E agora que a conversa fica ainda mais fascinante, a gente vai conectar essa ideia de identidade com algo que a ciência moderna tem estudado cada vez mais. Pois é, fé e ciência, que muita gente vê como opostos, encontram aqui um ponto em comum que é simplesmente sensacional. O nome é meio chique, neuroplasticidade. Mas calma, a ideia é revolucionária e bem simples. O nosso cérebro não é uma peça fixa, um hardware que não muda. Pensa nele como uma floresta cheia de trilhas. Quanto mais a gente usa uma trilha, um pensamento ou um hábito, mais larga e fácil de seguir ela fica. A notícia espetacular é que nós podemos literalmente criar novas trilhas neurais. E aqui vem o clique, a grande sacada. A neurociência mostra pra gente o que acontece. O cérebro pode sim ser religado. A fé, por essa perspectiva, nos oferece o como. Ela é o manual de instruções para a gente direcionar essa religação. É a ciência descrevendo o mecanismo e a fé entregando o mapa para a gente usar esse mecanismo de forma intencional. Ok, então se a gente tem um mapa, como ele funciona na prática, no dia a dia? Esse processo de transformação pode ser dividido num ciclo de 3 passos. São passos claros e que estão sempre acontecendo. Esse ciclo é todo inspirado na carta aos Efésios. Primeiro, despir-se. É a decisão consciente de falar: chega, esse padrão antigo eu não quero mais. Depois, renovar-se. É aqui que a neuroplasticidade entra com tudo, alimentando a mente com a verdade sobre a nova identidade. E por fim, revestir-se, que é a prática. É agir de acordo com essa nova realidade. Não é uma coisa que acontece uma vez só, é um processo contínuo. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é intencional. A mudança não acontece por acidente, não é mágica. Ela exige que a gente, de propósito, renuncie aos velhos impulsos e se aproprie de forma consciente dessa nova natureza que nos foi dada. Mas ninguém vai para essa jornada intencional de mãos abanando, não. A estrutura da fé nos oferece um verdadeiro arsenal, um kit de ferramentas para a gente lutar essa batalha pela liberdade interior. Essa frase do puritano John Owen é um soco no estômago, mas um soco necessário. Ela mostra a urgência e a seriedade dessa luta. Aqui não existe neutralidade. Ou a gente está ativamente matando esses padrões destrutivos, ou eles estão nos consumindo aos poucos. E é super importante entender isso aqui. Muita gente ouve a palavra disciplina e já pensa numa prisão, num fardo pesado e legalista.
mas é exatamente o contrário. A disciplina não é a prisão, ela é a chave que abre a porta da prisão dos nossos hábitos destrutivos. É a estrutura que nos permite viver a liberdade de verdade. E aqui estão as ferramentas práticas desse arsenal. Pensa na leitura da Bíblia e na oração como um jeito de alimentar a mente com a verdade, criando aquelas novas trilhas neurais que a gente falou. Pensa na vida em igreja, na mutualidade, como um ambiente de apoio que reforça essa nova identidade. Cada um desses itens não é um ritual vazio, mas uma prática intencional para fortalecer o nosso novo eu. E só para reforçar essa ideia de urgência, a passividade é o terreno perfeito para os velhos hábitos crescerem fortes. A liberdade, portanto, exige uma postura ativa, uma verdadeira declaração de guerra diária, usando as ferramentas que a gente acabou de ver. Então, no final das contas, se a gente pudesse resumir toda essa arquitetura da transformação numa única frase, seria esta: a mudança que dura de verdade é um processo intencional, não passivo. É um projeto de construção e não uma reforminha que acontece por acaso. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. A batalha sempre começa na mente, na troca de uma mentira por uma verdade. Talvez identificar qual é a primeira mentira a ser trocada seja o primeiro passo prático na jornada de hoje. Eu espero de verdade que essa nossa análise tenha ajudado a clarear as coisas. A jornada da transformação é para a vida toda, e para quem quer continuar se aprofundando, os canais do Walter Pereira Júnior que estão aí na tela são um próximo passo fantástico. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa exploração